Pessimistas são mais inteligentes? Apesar que é uma tentação dizer que sim, não dá para afirmar isso. O sofrimento molda o caráter? Em muitos casos, sim. A natureza é má? Não dá para dizer isso. A natureza não tem moral. O Brasil justifica o pessimismo? Infelizmente, até agora sim. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre pessimismo. Daria para começar esse programa de várias maneiras, não é? Há vários tipos de pessimismo, como diz o título do programa, várias faces do pessimismo, não é? Entre esses tipos todos existe um chamado pessimismo cósmico. Vamos começar nossa conversa por aí? Já começamos pegando pesado, né? Assim, o pessimismo cósmico, que em filosofia se chama de acosmismo, porque cosmos significa ordem. Quando você põe o a, herança grega, significa não a palavra seguinte. Então, não a ordem, acosmismo, né? Esse pessimismo cósmico, ele parte do pressuposto que o universo, o cosmos, portanto, e a natureza seriam perversos, maus, né? Essa ideia, que pode nos parecer estranha, a princípio, que é completamente contrária à intuição da tradição monoteísta, israelita, cristã e muçulmana, né? É na realidade uma ideia que aparece de vez em quando. O cristianismo apareceu bastante, né? E o primeiro caso é muito conhecido, a heresia gnóstica, né? Gnosticismo é um nome que, quando você fala, tem gente que perde o sono, porque assim, a heresia gnóstica do começo do cristianismo afirmava que quem criou o mundo foi um Deus mau. E, portanto, se o Deus que criou o mundo é mau, qual esperança existe? Na natureza, nas relações humanas. Agora, a gente pode ter uma compreensão acosmista e não necessariamente fazer referência aos gnósticos, apesar que eles são muito famosos em filosofia, né? E em teologia também, muito famosos. Você pode simplesmente entender que o universo está aí, ele não tem nenhuma orientação específica e ele é uma besta fera, um monte de pedra que destrói tudo que cria e acabou. Então veio de um Deus mau, eles falam de um Deus mau, não é? Os gnósticos, sim. Sim. E de onde que vem? Podemos entender isso como um pessimismo, certo? De onde que vem isso? Total. Então, muita gente tenta explicar por que no cristianismo dos primeiros séculos da era cristã, por que irrompe esse tipo de heresia. Como não existe no judaísmo, não tinha existido até então versões acosmistas, né? Então, uma hipótese é de que você teria uma contaminação com tradição persa, né? Com aquele tipo de espiritualidade que entende que existem dois princípios em combate contínuo, o bem e o mal, né? Uma espécie de dualismo divino, como se fossem dois deuses. Outra teoria é de que o gnosticismo teria sido contaminado pelo pessimismo cósmico grego trágico, né? A ideia de que os deuses são loucos, que não há sentido na vida, que a vida é um combate contínuo, seja lá como for, essa vertente do cristianismo, no começo do cristianismo, ela vai ser muito forte, vai ser perseguida sistematicamente, ela vai reaparecer em formatos um pouco distintos lá pelo século 9 e 10, em regiões da Bulgária, da Romênia, conhecidos por bogomilos, e vai reaparecer no século XII, no sul da França, muito famoso, chamado Cátaro, para quem a Inquisição foi criada. A Inquisição foi criada para combater esses hereges gnósticos cátaros no sul da França. Em 1945, uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo foi descoberta por acaso. Vamos ver um pouquinho dessa história. O achado estava no Alto Egito, na antiga aldeia de Kenoboskion, a 10 quilômetros da moderna cidade de Nag Hammadi.
Os manuscritos foram encontrados por acaso por um camponês. São 13 códices, folhas de papiro organizadas em cadernos que se assemelham aos livros modernos. Batizados de Biblioteca de Nag Hammadi, os documentos estão no Museu Copta, no Cairo. Esses pergaminhos, esses rolos, como se fala, aliás, o primeiro códex, o primeiro rolo, que é o mais famoso, mais estudado, ele recebeu o nome afetivo de Codex Jung, porque o grande psiquiatra, criador da psicologia analítica, que fora discípulo do Freud, depois criou sua própria concepção de psicologia profunda, ele se envolveu muito com a descoberta desses evangelhos, né? Porque o Jung tem toda uma reflexão bastante séria sobre o mal, né? A sombra, né? E então ganhou o nome de Codex Jung. Nesse códex tem um evangelho específico chamado Evangelho da Verdade, remetido à escola valenciana. Tem várias escolas do gnosticismo que entende que o que existe, a criação, é fruto de um passo errado de uma das filhas do Deus verdadeiro, porque tem um Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, né? Que não tem nada a ver com a criação, zero a ver. Mas uma das suas filhas, digamos assim, conhecida como Sofia, sabedoria, quer conhecer o Pai silencioso, não pode, é interditado. Então ela cria um desequilíbrio, ela começa a chorar e sofrer por causa disso, e nisso ela dá à luz a um filho, cego, louco e cruel, que é o Demiurgo, que criou o universo e nos criou para nos torturar. Aí esse Pai silencioso emana, tem várias versões disso, mas o cristianismo é o seguinte, no caso, esse Pai silencioso emana uma parte dele que é Cristo. E Cristo vem falar com algumas pessoas que receberam essas lágrimas da Sofia, porque é da substância do Deus verdadeiro, porque a Sofia é filha dele. Então Cristo vem aqui para falar com essas pessoas especificamente, não para salvar a humanidade. Porque a maior parte da humanidade não vai para lugar nenhum, é bucha de canhão. Esses textos, eles mostram, de certa forma, então, as controvérsias dos primeiros séculos do cristianismo? Sem dúvida. Esses evangelhos apócrifos, que não valem para o oficialato do cristianismo, nem todos são gnósticos e nem todos foram encontrados em Nag Hammadi, certo? Mas esses especificamente, eles ficaram muito famosos por conta dessa narrativa de que o universo foi criado por um Deus mau e Cristo veio salvar alguns poucos que são parentes dele, entendeu? Então não tem essa história de amor pela humanidade, de misericórdia, não tem isso não. Cristo vem aqui para dizer o seguinte, olha Andresa, se você tem a lágrima, né? Você tem a substância do Deus verdadeiro que Cristo também tem, o negócio é o seguinte, Andresa, acorda. Aí a Andresa acorda. Estou numa prisão, isso tudo aqui foi criado para nos torturar, a gente precisa de comida, os animais se comem uns aos outros, todo mundo morre e apodrece, os seres humanos não se entendem, né? E aí você tem a gnose, é daí que vem o nome. Você tem a revelação, e aí você descobre, vou vazar. Então os gnósticos fogem para o deserto, saem das cidades, entende? Não tem filhos, por que não? Para não reproduzir a semente maldita. Se é um Deus mau, qual que é o papel da humanidade? Parar de reproduzir. Mas só os gnósticos sabem disso, você entendeu? Os cristãos gnósticos sabem disso. Porque só eles entendem o que Cristo fala. Mas a mensagem de Cristo no gnosticismo é essa, vaza. O mundo é mau, não tem esperança. Vamos ver uma cena do filme O Anticristo. Ele conta a história de uma escritora e um psicanalista que vivenciam experiências anormais depois da morte do filho deles.
essa cena é uma aula de gnosticismo. Porque, é claro, a gente recupera que ela está com o filho, na história ela está lá trabalhando o doutorado dela, né, sobre bruxas. E, de repente, ela está na casa de campo do casal, que se chama, o lugar chama-se Éden. Né? E aí ela, de repente, começa a ouvir um choro de criança. É o que a gente vê. Ela sai desesperada procurando o filho, Nick, e ela vê que não é o filho. Né? Aí ela vira de costas e, de repente, a câmera mostra o vale e como que o choro da criança se espalhando. Uma das referências dos gnósticos é que, se nos fosse dado a capacidade de escutar bem, a gente ouviria o gemido contínuo da natureza sendo devorada por si mesma. É isso aí que ela está ouvindo. Está vendo? Quer dizer, essa imagem, essa sequência é típica do gnosticismo. A ideia de que os seres se devoram, então, está sempre chorando. Então esse choro que chega da aflição, né, de onde está vindo, seria um som da natureza? Da natureza. Por isso que a câmera abre e o choro, primeiro não está vindo do bebê, do filho dela, e depois se espalha. Né? Tem até uma sequência também um pouco mais adiante, em que, porque essa mulher vai, na abertura do filme, depois um pouco mais adiante volta a cena, na abertura não aparece isso, mas depois volta, quando essa criança... Spoiler, né? O filme é, sei lá, 2009, 2010. Ela pula pela janela, esse filho, e essa mulher está começando a gozar, transando com o marido. E aí ela fecha o olho e goza e deixa a criança pular. Que horror! Isso na época deu aquela discussão e tal. Então tem uma cena quando o marido vai tentar curar ela, ele é psicólogo, né? Bobão, o personagem. Tem uma cena que ele olha e aparece uma raposa, sei lá, na frente dele e fala para ele assim, aqui reina o caos. Olha a desordem aí. Tá vendo? O filme é completamente gnóstico. Achar que Deus é mau é pior que não acreditar em Deus? Acho que sim, com certeza. Porque, digamos que os ateus não causam tanto trauma nos cristãos quanto o gnosticismo causou. Porque ser ateu é dizer que não existe nenhum Deus, nenhum princípio orientando coisa nenhuma, a não ser a própria cegueira dos átomos. Uma visão gnóstica como essa é a ideia de que sim, existe um princípio e ele é cruel. E ele vai te perseguir. E ele te fez para te destruir. É muito pior que o ateísmo. E daqui a pouco o pessimismo na obra de alguns grandes filósofos. Não saia daí. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje conversando sobre pessimismo. E você, é pessimista? Conhece alguém que seja? Eu não me considero uma pessoa pessimista, para mim o copo está sempre meio cheio. E eu conheço pessoas pessimistas, mas para mim não é um problema conviver com elas. Eu me considero uma pessoa bem otimista, acredito que a gente tem que pensar que as coisas vão dar certo para no final elas darem certo. Eu não me considero uma pessoa pessimista, conheço pessoas pessimistas, mas para mim também não é um problema e para mim é até bom para ajudar e dar esperança para essas pessoas. Infelizmente eu conheço. É chato, porque a pessoa sempre tem um comentário negativo, ela não quer fazer planos, ela não quer sair, então ela acaba te travando. Você quer fazer as coisas, ela não quer fazer nada. Eu me considero não pessimista, sou muito otimista. Pessoas pessimistas eu não conheço porque eu não convivo com gente pessimista. Algumas pessoas falam que eu sou pessimista. Na verdade, eu me considero neutra. Eu sempre espero mais ou menos o pior porque a decepção é menor se acontecer alguma coisa errada. E se for bom, eu fico feliz e tudo certo. Não, eu sou bem otimista, na verdade. Eu venho de uma família super pessimista, minha mãe é super medrosa, então em contraste a isso eu acabei virando uma pessoa bem otimista. Sempre tento ver o lado bom das coisas. Eu não me considero pessimista. Na verdade, eu sou ao contrário, eu sou muito positiva. E isso é um pouco ruim, porque eu acabo me frustrando bastante. É interessante, né? Porque, primeiro, é claro, a gente está falando aqui, as pessoas estão falando aqui do pessimismo no sentido do senso comum, né? Por isso que, por exemplo, um deles diz que
a mãe é muito pessimista, tem medo de tudo. E aí ele foi para o contrário disso. Na realidade, se você pegar, por exemplo, Nietzsche, um dos grandes filósofos pessimistas, que é muito... O filósofo, quando é pessimista, ele é sempre mais complicado do que pessimista, né? O Nietzsche não tem nada, a filosofia do Nietzsche não tem nada de discurso contra a coragem. Pelo contrário, né? Quer dizer, se você tem uma visão negativa da realidade, você pode acabar virando uma pessoa que é mais corajosa do que os outros. Porque você pode olhar o otimismo como uma forma de você negar as dimensões sombrias da realidade, entende? Mas, normalmente, o discurso da oposição pessimista-otimista, principalmente hoje em dia, quando você põe a câmera na frente de alguém, se ela fala que é pessimista, podem achar que ela é meio chata, como alguns falam, de pessimistas chatos. Agora, muitos filósofos são considerados pessimistas, não é? É o conhecimento que traz pessimismo? Primeiro, há uma discussão muito antiga, que data desde a medicina grega. O temperamento melancólico, como falavam os gregos, é tomado como um temperamento contemplativo, mais triste, e que por isso mesmo enxerga as coisas melhor do que os otimistas. Por isso, a indagação da medicina grega, alguns falam do Aristóteles, outros falam do Teofrasto, que era discípulo do Aristóteles, contemporâneo do Aristóteles, me espanta o fato de que os homens mais inteligentes que eu conhecia eram todos melancólicos. Freud também pensava desse jeito, quer dizer, essa imagem de que o conhecimento tem um peso, tanto que nas artes plásticas você tem muitas vezes a imagem de uma mulher representando a razão, né? Como que encostada assim numa mesa, uma caveira, livros, vela, a melancolia. E Pondé pensa desse jeito? Não necessariamente porque você é melancólico, com quadro clínico melancólico, isso significa que você tenha um repertório profundo ou uma reflexão profunda sobre as coisas. A melancolia não basta, né? Agora, há um risco sentido por todo mundo que se aprofunda de fato no conhecimento, de que em alguma medida esse aprofundamento provoque uma maior lentidão na alegria ou na adesão a coisas que muitas pessoas aderem de forma muito fácil, né? Então, eu penso assim e não sou eu o único que pensa assim, né? Agora, além desse vínculo entre melancolia e conhecimento, existe também aqueles filósofos que são pessimistas na sua obra, entendeu? Que descrevem uma visão pessimista de realidade. Agora, você já citou aqui Nietzsche, né? E Schopenhauer, que é muito citado também quando a gente fala de pessimismo. O que vale chamar a atenção aqui na obra dele em relação ao pessimismo? O Schopenhauer, que é um pouquinho antes do Nietzsche, ele é muito importante na história da filosofia. Ele viveu no século XIX, né? Ele é muito importante na história da filosofia, porque o Schopenhauer ele estabelece uma espécie de ruptura na história da filosofia. A história da filosofia, ela sempre foi massivamente associada à ideia de que existe um logos, uma razão, ou Deus, no caso dos cristãos europeus, né? Que é bom, que pode estar ruim, mas a gente trabalha para melhorar. Entende o que eu estou dizendo? Que existe uma racionalidade do universo, que a moral, inclusive, pode estar ligada a essa racionalidade. A filosofia mainstream, como a gente fala, ou solar, como se fala, é uma filosofia que sempre foi vinculada, digamos, a essa ideia, essa apreciação benigna da realidade. Quer dizer, o conhecimento te mostra que há a parte ruim, mas dá para a gente mudar isso, ter um lado otimista para fazer melhor. Porque, no fundo, o ordenamento é bom, certo? A organização. Está dando pau, mas se a gente entender e explicar, trabalhar e tal, a gente consegue pôr esse ordenamento muito melhor em ação. Schopenhauer é um filósofo que disse o ordenamento é mau. Ele reencontra o gnosticismo, mas sem Deus nenhum, tá? Ele não é gnóstico, não tem Deus mal nenhum na história. Mas ele vai dizer que tudo que existe
a substância de tudo que existe é uma vontade louca, irracível, cega, insatisfeita, que, portanto, produz violência na natureza inteira, inclusive em nós, e ele é o filósofo que faz esse corte, dizendo, peraí, vamos parar com a filosofia solar, vamos para a lunar, no sentido sombrio. O Freud, com o seu conceito de pulsão, né? Inclusive pulsão de morte, o Freud, aquilo que ele pensava como pulsão, é diretamente descendente da noção dessa vontade do Schopenhauer. Cruel, insatisfeita, repetitiva, que não adianta negociar com ela. Não tem como negociar com ela, porque ela fica o tempo inteiro se repetindo, quero, quero, quero. Às vezes você até tem a impressão que é isso quando você vê algumas pessoas comprando coisas por aí. Perguntamos ao filósofo Ricardo Mantovani de que forma o pessimismo está presente na existência humana. Para a gente entender o que o pessimismo quer ou o que os pessimistas querem, talvez seja melhor a gente tentar entender primeiro o que eles não querem. E certamente o pessimista não quer convencer o seu público do seu próprio pessimismo. Então, se a gente se remeter a Schopenhauer, a Cioran, a Zapf, grandes pessimistas, dignos desse nome, certamente eles estão escrevendo só para expressar as suas impressões a respeito da realidade, a respeito da existência. Eles não querem necessariamente tornar o seu leitor pessimista. Nesse sentido, eles são bastante distintos de alguns pessimistas contemporâneos, que são os antinatalistas. Os antinatalistas, ou o antinatalismo, é uma filosofia que defende que o ser humano precisa se extinguir voluntariamente, quer porque a vida é puro sofrimento, quer porque a nossa espécie é um flagelo para outras espécies ou para o próprio planeta. Ora, esses pessimistas, os antinatalistas, a meu ver, eles não são puro pessimistas, porque afinal de contas, eles estão defendendo uma causa que eles acham digna, né, de ser defendida, e ainda têm a esperança de convencer os seus semelhantes dessa mesma causa. Né? Portanto, aí a gente já não está no campo do puro pessimismo. Isso dito, também é importante que a gente entenda que o pessimista não quer a morte aqui e agora. Né? Ele não é um pró-mortalista. Né? Ou seja, ele não defende o suicídio. E isso não porque ele acha que de fato existem razões para a gente continuar vivo. Por exemplo, o Cioran vai falar, se você me pedir as razões pelas quais eu continuo vivo, eu não saberia dizer. Mas o fato é que isso não está calcado em razões, está calcado no instinto e no costume. Daí a famosa frase dele, respiro por preconceito. Ou seja, continuo vivo porque é assim que eu venho fazendo. O Mantovani, primeiro eu acho que ele faz uma apreciação bastante organizada do pessimismo, né? Primeiro ele fala de que é uma característica de muitos filósofos pessimistas a intenção de não pregar. O Nietzsche faz uma certa pregação, não é à toa que ele não é um pessimista puro, digamos assim, mas a intenção do filósofo pessimista é fazer uma apreciação e apresentar isso. Ele não está necessariamente preocupado em querer convencer o outro. Você tem que ser pessimista. Inclusive porque, afinal de contas, convencer o outro para ser pessimista a troco do quê? Né? Quem disse que é bom ser pessimista? Né? Depois ele faz uma referência, ele fala do movimento antinatalista, né? Que é um movimento que está aí já há algum tempo, que são pessoas que pregam a extinção da espécie, recusando a reprodução humana. Tem todo tipo de gente. Normalmente eu acho gente bem esquisita que é antinatalista. Né? Porque o antinatalista não é só alguém que não quer ter filho para ele. Porque não quer ter filho. O antinatalista é alguém que prega para as pessoas não tenham filhos, como os gnósticos, parecido nesse caso. Não tenham filhos, não reproduzam. Né? O mundo é mau, a espécie é perversa. Inclusive você tem casos de meninas antinatalistas que querem fazer histerectomia total com 18 anos, 19 anos, para garantir que não vai ter filho. Então ele marca essa diferença que é importante entre o pessimista filosófico, que é alguém que está falando de uma cosmovisão, analisando em detalhes a realidade,
e não está preocupado em pregar coisa nenhuma, e esse tipo de pessimismo mais que eu considero um pessimismo meio rastaquera, Mantovani também considera, que é esse pessimismo de ser antinatalista, pregar, dizer que então a humanidade, isso é melhor que ela desapareça e tal. Por último, ele faz uma referência, ele chega a citar Cioran, que é um dos grandes pessimistas do século XX, que fala que continuava vivo por preconceito, eu respiro por preconceito. Quer dizer, o que me mantém vivo é um instinto puro e simples. Não é porque eu acho que a vida vale a pena. No entanto, não sou suicida. O Cioran recebeu muitas cartas ao longo da vida dele de pessoas que escreveram para ele dizendo: eu ia me matar, eu li você e desisti. E você, Pondé, é pessimista ou otimista? De que lado você está? Se eu tiver que escolher, eu vou dizer que eu sou pessimista. Porque assim, uma vez uma aluna perguntou na sala, mas professor, por que vocês dão tantos pensadores pessimistas para a gente estudar, né? Eu estava pensando no Freud, no Adorno, no Horkheimer. E eu brinquei com ela, falei, porque os otimistas passam rápido. A julgar pela quantidade de vezes que você dá risada, eu diria que você é otimista, se fosse esse o termômetro. E lembre do que o Mantovani falou, né? Então, assim, você pode ter uma percepção pessimista em termos políticos, em termos de alcance do que a espécie pode fazer, cosmicamente, de uma certa cegueira do cosmos, não de que Deus é mau, de que existe um Deus mau. E, no entanto, você não se sentir pessimista. Como diz o Cioran. Você não se sente, então? Não, eu não acordo pensando, azar, os céus, a vida não deu certo e tal. Mas se alguém quiser fazer de mim otimista, eu vou ficar bravo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o pessimismo na política. Até já. Voltamos a conversar sobre pessimismo que parece rondar também a política. Uma pesquisa Datafolha deste ano sobre confiança nas instituições mostra que das 10 instituições pesquisadas, a taxa de desconfiança cresceu em 2: partidos políticos e Congresso Nacional. 40% dos entrevistados não confiam no Congresso. 49% confiam um pouco. 50% não confiam nos partidos políticos. 43% confiam um pouco. Desconfiança é também uma forma de pessimismo? Eu acho que é talvez uma das piores formas de pessimismo, porque a desconfiança é um pessimismo prático, porque a confiança é uma virtude, e como toda virtude, ela só respira na prática, ela não é teórica. Ninguém pode ter confiança teórica, você só testa a sua confiança diante da vida real, de fatos reais da vida, né? Se você confia em alguém, se você não confia, se você tem motivos para confiar ou não. E se você tem uma confiança, por exemplo, alguém pode perguntar, você tem confiança no sistema político brasileiro, por exemplo, que é o que você estava falando, dando números aí? Então a desconfiança, portanto o oposto da confiança, ela é um pessimismo prático. E o resultado disso é que, quando você começa a desconfiar, isso de fato corrói o seu vínculo vital com aquilo, certo? Uma pessoa que desconfia da vida inteira é essa que vai ficar trancada em casa, para lembrar um dos entrevistados, né? Que acha que o mundo está querendo te devorar o tempo inteiro, você não pode se relacionar com ninguém. Digamos, porque você tem uma visão pessimista filosófica da realidade, não significa que você não pode se relacionar com ninguém, que você precisa achar que todo mundo vai querer ferrar você. No caso da política, que você mostrou nos dados, quer dizer, a desconfiança é fruto de muita frustração. Não só no Brasil, mas falando de nós aqui. Muita frustração. E esse pessimismo na política é o que pode fazer surgir um salvador da pátria no meio disso tudo? Pode. Se a pessoa é um eleitor pessimista falso, sim. Porque eu estou brincando, mas o que eu estou falando é sério. Assim, porque se você desconfia das duas opções, certo? A e B, certo? Que estão aí à mão para serem eleitos e tal. Viáveis em termos eleitorais, né? Candidatos tem muitos, viáveis não todos. E você então acredita
que alguém que aparece fora do circuito político, né, vai salvar o país, alguém que é um ET completo, que nunca foi o caso do Bolsonaro. Ele vendeu essa ideia, mas ele nunca esteve fora do circuito político. Ele só era um político medíocre. Continuou sendo, mas virou presidente da República, né? Mas assim, se você acredita que vem alguém assim, sei lá, da arte, sei lá, chutando aqui, né? Alguém, sei lá, um médico, um intelectual, alguém de fora da vida política, e você acha que vai salvar, na realidade você é, na realidade, uma pessoa frustrada com as opções. Você não é alguém que olha para o sistema político e diz, olha, ele não pode produzir muita coisa além disso. A gente pode tentar encontrar algum candidato ou candidata, em alguns casos, pensando em alguém real aqui, que você, não, olha, de repente pode fazer uma trajetória diferente e tal. Agora, é claro que alguém que tem uma visão mais profunda da política de forma negativa ou pessimista, tende a ter uma clareza que é o seguinte: a pior coisa que existe, pior do que políticos profissionais que fazem essas bandalheiras todas, é alguém que não é político profissional. O político profissional que tem lá a sua rede de contatos, que sabe transitar, fazer acordos, criar consensos, certo? Esse político tende a ser muito melhor do que alguém que aparece como salvador da pátria, dizendo, não, eu não tenho nada a ver com política, eu sou uma pessoa pura. Provavelmente é pior. O cientista político Christian Lobauer e o professor e filósofo Vladimir Safatli falaram com a gente sobre pessimismo e política. Vamos ver. Se você votar branco ou nulo, pessoal, o teu voto não é válido. Você não está participando do jogo. Eu tive duas passagens pela política. Uma como secretário municipal, em 2005, da cidade de São Paulo. Na ocasião, o prefeito era o José Serra. E depois eu fui fundador de um partido político, Partido Novo, e fui dirigente do partido e candidato à vice-presidência da República em 2018. Então, essa experiência me traz a seguinte conclusão. A política é absolutamente necessária. A alternativa à política é a violência. Portanto, não há alternativa. Agora, a política pode ser sempre aperfeiçoada. E isso se faz através das instituições. Eu sou um professor e sou com muito orgulho. Eu nunca quis deixar de ser, né? Eu acho que é um espaço de reflexão, um espaço de aprendizado. Quer dizer, a gente aprende muito dando aula. Quando eu fui candidato, havia uma questão diferente, que era o governo Bolsonaro. Então eu achava que a gente tinha que fazer de tudo para colaborar para que esse governo caísse. Então essa foi uma das maneiras que eu encontrei desse processo, de colaborar nesse processo. A ordem social é definida pela política. Sem política é o caos. Então, apesar da dificuldade que é você construir as instituições e aperfeiçoar a política, é melhor assim do que sem ela. Eu acho que tem dois aspectos que são importantes para entender a política brasileira. O primeiro é o personalismo, a ideia de que as pessoas são mais importantes do que as instituições, ou do que os partidos, ou do que as ideias, que é muito forte no passado e no presente. E a outra é o patrimonialismo, que é a ideia de que é a divisão muito não clara do que é o limite do Estado e do que é o limite do privado. No Brasil, o patrimonialismo é muito presente. O sujeito vai para o governo e trata aquilo como se fosse dele. E isso é um problema profundo que tem no Brasil. Não existe o espírito público. Eu acho que a esquerda, como modo de organização das lutas, ela tá morta, né? Mas é importante lembrar que na vida se morre várias vezes. A esquerda ela é baseada em dois valores centrais: igualdade radical e soberania popular. Igualdade radical em todos os campos das nossas formas de vida. O campo do desejo, do trabalho, da linguagem. E soberania popular, ou seja, a ideia de que não é a representação o elemento que organiza mesmo o espaço do político, mas é a presença cada vez mais direta das dinâmicas populares de decisão e de deliberação. A ideia de que o cidadão tem, de que ele tem que pedir coisas para o representante em troca do voto, ou do representante eleito, de que ele tem que devolver coisas
para o eleito, coisas materiais, né? Isso é uma ideia muito presente na política brasileira. A ideia de representação das ideias, representar a política fazendo políticas públicas de benefício coletivo, isso não está claro na cabeça ainda das pessoas. A política ela precisa saber lidar com essas forças exteriores ao campo eleitoral, ao campo parlamentar, certo? Ao campo da representação parlamentar, porque essas forças elas dão dinâmica, eu diria, de mudança e de abertura de questões dentro do campo político. Pois então, a gente teve aqui 2 exemplos excelentes, né? Duas pessoas que, do ponto de vista do gradiente ideológico, operam em posições distintas, né? O Safatli, como ele mesmo fala, é reconhecidamente alguém à esquerda, né? E o Christian Lobauer, alguém que foi um dos fundadores do Partido Novo e que está ali no que alguém podia chamar assim, de centro-direita, liberal. Na realidade, um liberal, né? E é interessante porque, primeiro, nenhum dos dois fala que está desacreditado da política, né? O Lobauer diz uma razão, primeiro porque dizer isso normalmente soa niilista. Porque, como bem diz o Lobauer, além da política você só tem a violência. Não há alternativa. Portanto, não há alternativa, como ele bem diz. Então, imaginar que existe uma alternativa fora da política... Por exemplo, eu posso chegar à conclusão que a política não me interessa na minha vida, que eu não acredito na política e tal, e eu vivo minha vida ali dentro das coisas que eu faço, na minha família e tal. Outra coisa é falar da sociedade como um todo. Certo? Não tem saída fora da política, porque a política é a forma que a gente encontrou de resolver os atritos estruturais entre pessoas e instituições no corpo social. Nesse sentido, é um perigo, então, desacreditar na política. Esse pessimismo na política é perigoso. Por isso que nenhum dos dois faz uma afirmação aberta e clara de descrença na política. Sem dúvida nenhuma, como tanto Lobauer quanto Safatli demonstram, são duas pessoas que têm uma análise consistente, cada um de um ponto de vista da política no Brasil, experiência com isso, de certa forma, e entendimento das contradições da realidade política. Portanto, não são, digamos assim, otimistas alegres em relação à política. Eles reconhecem que, ao mesmo tempo, não tem saída fora da política, que é, na realidade, o maior trunfo dos políticos. É o maior trunfo. Você acha que está ruim comigo? Experimente semigo, certo? Experimente como seria sem nós aqui. E é isso aí que a gente tem para hoje. Quem é mais pessimista, a esquerda ou a direita? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu diria a priori, a esquerda costuma ser pessimista com o sistema capitalista, o mundo contemporâneo, mas otimista em termos de visão de ser humano. No sentido que o ser humano tem potência para transformar esse momento negativo, digamos assim. À direita, a gente pode dizer que existe um elemento de pessimismo com relação ao ser humano, o que pode gerar, inclusive, investimento em modos autoritários de política, justamente por achar que o ser humano não é capaz de fazer muita coisa, então isso descambar para modos autoritários de política. Mas, ao mesmo tempo, se você pega, por exemplo, o espectro liberal, né, que está à direita, hoje em dia, mas não necessariamente quando surgiu, são muito otimistas. Alguns liberais são tão otimistas em relação à possibilidade do mercado fazer a vida ficar melhor, nesse sentido. Então, o mercado melhora, as pessoas são capazes, elas realizam, e aí tem um otimismo bastante forte nesse vínculo. Então, não é uma coisa evidente, assim, dizer qual dos dois é pessimista ou não. No próximo bloco, pessimismo e orgulho. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre pessimismo. Vamos trazer agora as perguntas que chegaram nas nossas redes sociais. Danilo Vanderlei, quando se ultrapassa o pensamento realista para o pessimista, é subjetivo?
Eu acho que pode ter um elemento subjetivo, claro, porque inclusive os gregos não estavam errados quando assumiam que um certo grau de melancolia no temperamento pode facilitar que você perceba coisas que quando a pessoa está muito alegre não percebe. Aliás, faz parte da alegria não perceber tudo para não estragar a alegria, né? Então, assim, então acho que há um elemento subjetivo, sim. Agora, quando que você ultrapassa o nível de ser um realista para um pessimista, não tem uma resposta exata para isso. Eu sinto muito. Eu entendo que o pessimista, diferentemente de alguém que está olhando a realidade como ela acontece, apesar de que ninguém tem um pensamento tão puro, uma percepção de realidade assim tão pura, eu estou vendo a realidade tal como ela é, tá? Mas eu entendo que o pessimismo ele pode adentrar uma coisa que é uma certa projeção, certo? Eu seria realista enquanto eu estou vendo a realidade tal como é, e se eu não for pessimista no sentido de, então nada dá certo mesmo, eu não for assim, eu consigo de repente perceber que existem territórios da experiência humana que não justificam o pessimismo. Você sendo meramente realista, você enxerga isso. E aí o pessimista total, então, é alguém que já projeta, né? O total das experiências que eu tive na minha vida até agora justificam afirmar que o pessimismo está certo acerca de tudo. Tem mais, Sá Pires. Gostaria que fosse ressaltada a diferença entre pessimismo e niilismo. A gente já até chegou a falar aqui de niilismo, mas agora aproveita para explicar essa diferença. Niilismo é um conceito filosófico, pessimismo não. Começa aí a diferença, né? Algumas pessoas entendem que o niilismo é uma disposição de temperamento. Alguns entendem que niilismo é apreciação cosmológica, ou seja, o universo está entregue a nada, não há nenhuma esperança em relação a isso. Alguns entendem que o niilismo é uma atitude que faz com que você se sinta mais forte, já que você não tem expectativa nenhuma, então você é completamente livre, que é a tradição nietzschiana, né? E eu posso entender, Andresa, niilismo unicamente como um conceito que pressupõe a não fundamentação da moral nem do conhecimento. Não existe valor, não existe verdade, não existe mentira, tudo é nada, porque niilismo vem de nihil, que em latim é nada. Participe aqui da nossa conversa, mande sua pergunta, seu comentário nas redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, o pessimista tem orgulho de ser pessimista? Eu acho que muitos têm, né? E eu diria, talvez, naquela tradição de identificar certos pecados, né? Que caracterizariam certos temperamentos, né? Eu diria que o orgulho é um pecado muito típico do pessimista. O pessimismo é uma visão de mundo que vicia, dá prazer? Pode dar, sim. Primeiro porque é chique, certo? Um pessimista normalmente é mais chique do que um otimista, né? Parece mais misterioso, né? Parece não se deixar levar pelas bobagens que os otimistas, grosso modo, se deixam levar, duvidam das modas, né? Que coisa mais chique do que duvidar da moda, né? Então, nesse sentido, pode viciar e você pode extrair um prazer disso. Mas eu acho que também o prazer pode vir de algo mais sério, digamos assim, que é o fato de que, aparentemente, grande parte da realidade do mundo, seja o que for da história, insiste em dar razão aos pessimistas. E o que é mais fácil, ser pessimista ou otimista? Eu acho que para a vida imediata, inclusive como a gente viu nos nossos entrevistados, é mais fácil ser otimista. Aparentemente a vida fica mais leve. Teve um deles, inclusive, que chegou a dizer que quando você é otimista, então você olha para as coisas
no sentido de que elas podem acontecer, podem dar certo, e que isso ajudaria a dar certo. Eu acho que isso é uma meia-verdade, né? Tem muitas pessoas otimistas que se deram muito mal, inclusive porque eram otimistas. Demais, talvez. Teve uma que falou isso até, eu prefiro não acreditar tanto porque o tombo é menor, né? É isso aí, é isso mesmo. Agora, ser pessimista, de repente pode ser fácil ser pessimista quando você está lá pelos 17 anos, andou lendo 2 frases do Nietzsche, sabe? Acha que isso vai pegar bem. Pô, fulano é pessimista. Aí já faz uma cara misteriosa. Se dá o luxo de não acreditar em nada, como no romance do Turgenev. Eu quero conhecer esse jovem, fala uma mulher, eu quero conhecer esse jovem que se dá o luxo de não acreditar em nada, né? Então, a ideia de que o pessimista, nihilista, no caso desse romance específico, é alguém que está além dos outros, porque todo mundo está precisando acreditar em alguma coisa. E esse nihilista aí, no caso, não, eu não preciso acreditar em nada. Eu fico em pé por mim mesmo, né? Aí você cai facilmente no orgulho, né? Vamos ver uma cena do filme Um Pouco de Caos. Um famoso arquiteto é contratado para projetar os jardins do Palácio de Versalhes. Ele recebe a ajuda de uma jovem com estilo oposto ao dele. Some of the roses seem faded and overblown. That fate awaits all roses, sire. Continue, madame. All roses are open to the elements, Your Majesty. They bud, bloom, and fade. Is that so, madame? The rose grows entirely unaware, changing naturally from one state to another, and although the elements may treat her cruelly, she knows nothing of it, and continues to her end without judgment on her beauty. Alas, 'tis not the same for us. If such a rose could speak, what would she say? Yes, I am here, and gave service under nature's eye, and after me my children will be. Is there any greater contribution or more graceful end? A wise rose. And what protection can the gardener afford this rose from the harsh elements of change? Patience, care, and a little warmth from the sun are our best hope, Your Majesty. I'm obliged to you, madame, for that sweet reminder. Esse filme é magistral, né? Porque esse filme dá até para você ter esperança no cinema, falado em inglês. Porque existe bom cinema, claro. Mas normalmente os filmes falados em inglês têm sido muito maus, muito ruins, não maus, muito ruins. Essa conversa já demonstra a sofisticação da história. Primeiro porque ela, de certa forma, está peitando o rei. Ela é a assistente, que na realidade não é assistente, que vai ser contratada pelo famoso arquiteto, essa personagem da Kate Winslet. E o filme chama-se Um Pouco de Caos, porque na primeira cena em que eles vão se encontrar, o arquiteto e ela, ele está olhando de cima da janela, ela entra no castelo do arquiteto, da casa do arquiteto, e ela mexe na disposição de umas coisas que estavam em cima de uma espécie de mesa, como se fosse flores ou pedras. Vasos que estavam certinhos ali. Vasos que estavam geometricamente arrumados, e ela puxa um para o lado e introduz o tal do pouco de caos, né? Mas assim, então essa cena específica é importante pontuar uma característica do filme, que é o seguinte: a câmera fica passeando pelas mulheres, porque ela está falando das mulheres, né? Porque o que estava em jogo antes, ela está conversando com as mulheres, sofrimento com os filhos, o envelhecimento, não sei o quê, e ela peita o rei
de certa forma, e faz o rei perceber que ela sabe muito bem do que ela está falando. Eu acho que esse filme tem inúmeras qualidades. Uma delas é tratar dessa questão feminina sem essa palhaçada que a gente vê no cinema hoje em dia, essa pregação, sabe? Essa coisa... Não, esse filme é um filme feminista, de certa forma, mas longe desse oba-oba que a gente vive hoje, né? Primeiro porque, em relação ao arquiteto, inclusive, o arquiteto vai paulatinamente perceber como ela é competente, como ela é capaz. E o arquiteto banca ela junto ao rei. Tanto que o rei diz, se alguma coisa der errado, a culpa é sua. Tanto é que tinham muitos outros candidatos homens, e ele escolhe ela, né? E uma outra coisa que o filme apresenta, o filme é profundamente otimista com as capacidades humanas. Porque quase todos os personagens do filme são personagens bons. Quem viu o filme sabe bem do que se trata. Talvez 2 personagens não sejam muito bons. A mulher do arquiteto e o amante dela, né? Inclusive, um dos competidores dela acaba ajudando ela e trabalhando com ela. Então, esse filme é um excelente exemplo do que seria otimismo, porque você vê até o rei Luís XIV, ele entabula uma conversa com ela ali de igual para igual. Então, para terminar, Pondé, pegando esse clima aí do filme, como olhar para o mundo de uma forma otimista sem ser ingênuo? Eu diria, com o filme, você só consegue, eu entendo, olhar para o mundo de uma forma otimista sem ser ingênuo, se você não hipotecar sua inteligência a favor do otimismo. Ou seja, o filme é profundo, sofisticado, complexo, detalhes inúmeros que são apresentados no filme, relações tensas que vão e vêm, certo? É claro que tem uma apreciação sobre a vida, né? Inclusive a harmonia no final dele dançando, o rei dançando com as outras pessoas. Mas eu diria isso, um otimismo possível. Primeiro, o risco do pessimismo desaguar no orgulho. Portanto, você tem que tomar cuidado com o pessimismo também. Mas um otimismo que não hipoteque sua capacidade de percepção da realidade a favor do desespero que você pode ser tomado quando o pessimismo visita você. Entende? Então, eu acho que o otimismo só vale a pena se ele for um otimismo razoavelmente inteligente. Que você não opte por ficar pouco inteligente para ser feliz. A gente fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Obrigada pela sua companhia. Até lá.